o melhor momento, que é o momento da palavra. Aleluia, evangelista Leandro. Aleluia, nós vamos orar para que Deus venha usar o instrumento, a ferramenta dele, aleluia, nessa manhã, para continuar, aleluia, falando conosco. Conheci o evangelista Leandro ali no Presidente Dutra, da igreja Curados para Curar. Aqui nós não temos o costume de apresentar, porque Jesus me conhece. Aqui, o ministério remanescente da promessa, fica à vontade, aleluia, porque Deus o conhece. Se você conhece Jesus, você conhece todo mundo. Então você está na casa dele, você está em casa. Então nós temos esse costume. Evangelista Leandro, aleluia, estive ali ministrando na igreja dele, dia 6, que é uma quinta-feira. Eu também estarei lá, dentro de uma campanha. Ele também está fazendo uma campanha lá das 7 cartas do Apocalipse. De terça-feira, o pastor Gilberto, eu o conheci. Ele me chamou para pregar, eu vim aqui. E eu o conheci também nas 7 cartas do Apocalipse. Então, nós vamos ouvir a palavra, aleluia, pelo evangelista Leandro. O nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, aleluia. E logo depois o pastor Gilberto vai ministrar a ceia do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, aqui está o teu servo, continua usando, trabalha de uma forma especial, que a língua dele seja uma espada afiada, nós vamos aprender, aleluia, mais de ti, Senhor, nessa manhã. Abençoa, dá vitória, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, renovar nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Renovo. Amém. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Só os irmãos colocaram o Senhor, amém? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de 1 Reis. Amém? 1 6, capítulo de número 16. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Se não se encontrar, 1 Reis, capítulo de número 3, verso de número 16. Eu ia ler todo o texto, mas para a gente ganhar tempo, nós vamos ler o verso 16, mas vamos pular para o último dentro da palavra, eu faço a narrativa da história, amém? Os irmãos encontraram? Amém. Vocês me aguentam me ouvir por 20 minutos? Amém? Amém, Jesus. Amém? Vamos lá. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, e disse-lhes uma mulher: Senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Uma teve um filho morando com ela, e sucedeu que ao 3º dia após o meu parto também tive um filho, e estávamos juntas, entrando numa mesma casa, e ambas na mesma casa. E à noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado dormindo, a tua serva, e deitou no meu seio. E pegou o filho morto e deitou no meu seio. E levantando eu pela manhã para dar de mamar ao filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para que eis que o filho não era o filho que eu havia tido. Amém? Amém. Pula lá, vai para o 28, para a gente encerrar. E toda Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para a justiça divina. Amém? Amém. Senta, libere as suas mãos aí, aplauda o Senhor. Amém, Jesus. Aplauda o Senhor, Jesus. Irmãos, eu glorifico a Deus primeiramente, me acompanha minha esposa, missionária Jennifer. Também está comigo hoje meu pai, está ali na frente. Sou muito grato a Deus. Foi um homem que sofreu muito para que eu estivesse aqui. E o pastor Wellington? Foi muito pedido de oração para o pastor dele, para as missionárias, porque eu era só o sangue de Jesus Cristo no mundão. Mas a oração ainda tem poder. Glória a Deus. Amém? E se eu estou aqui hoje é porque alguém orou pela minha vida. Aleluia. E meu pai foi uma dessas pessoas. Então eu sou muito grato
pela vida dele, amém? Meu pai, meu amigo e meu irmão. Nós temos uma relação maravilhosa. Eu falo para todo mundo, quem dera que todo pai e filho tivesse a relação que eu e meu pai temos. Não somos só pai e filho, nós somos amigos. E eu agradeço a Deus todo dia pela vida dele. Amém. E a minha esposa que está comigo também, eu agradeço pela vida dela, já louvou aqui. Vamos à palavra, irmãos. O pastor Wellington Caetano ele pregou lá semana passada e eu tenho a mesma visão que ele. O meu foco é a palavra. Se Deus e os irmãos adorar com glória, aleluia, pular, rodar, tudo bem, mas se ninguém pular, se ninguém rodopiar, mas vocês saírem daqui edificados pela palavra, o alvo já foi ao Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, eu falo isso em toda pregação que eu vou fazer, eu glorifico a Deus pela Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela é um livro, sim ou não? Escrita por capítulos, versículos, visões, mas eu glorifico a Deus porque existem muitos livros no mundo. E veio os smartphones e os livros, eles foram perdendo a sua essência, foram perdendo seu espaço, mas a Bíblia ainda é o livro mais vendido do planeta. E eu glorifico a Deus por isso, porque isso nunca vai mudar. E sabe por que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, irmãos? Porque a Bíblia é o único livro que quando você abre ele e você lê, o autor do livro se faz presente. Você pode pegar uma poesia de Shakespeare e ler, você pode pegar o livro dos Mormons e ler, você pode ler qualquer livro, nenhum deles o autor se fará presente, mas quando você lê a Bíblia, quando você abre a palavra, o autor dele se manifesta juntamente com o leitor da palavra. Então a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor dela está do seu lado, lendo, ouvindo e sentindo juntamente contigo. Irmão, nós estamos aqui diante de uma palavra. E hoje é Santa Ceia, sim ou não? Eu sempre peço confirmação para a minha palavra. E Deus hoje Ele vai nos dar um ensinamento, irmãos, de algumas coisas. E eu glorifico a Deus porque está tudo vinculado ao testemunho que o irmão deu aqui sobre o carro dele. E nós vemos aqui, é o primeiro julgamento do rei Salomão como rei. E vale lembrar que quando Davi ele passa o cetro para ele, a coroa, Salomão ele não estava herdando um reinado de uma pessoa qualquer. Salomão ele não está pegando um reinado de um homem como os outros. Ele está pegando o reinado de alguém cujo próprio Deus dá testemunho de ser o segundo o seu coração. Ele não está pegando um reinado falido. Porque quando você pega algo falido, é fácil você governar. Porque se você pega uma obra falida ou reinado falido, qualquer coisa que você faz é resultado. Pouca coisa que você faz para algo que está dando errado já é resultado. Só que ele está pegando o reinado, meu amigo, do rei Davi. Davi pegou o reinado com 9.000 quilômetros de expansão e entregou com 96.000 quilômetros de expansão. O reino de Davi estava em ascensão, estava crescendo. Meu amigo, Davi foi ungido 3 vezes. Foi ungido em sua casa, foi ungido em Hebron e foi ungido em Israel. Ele não estava pegando o reinado de qualquer pessoa. Ele não estava pegando o reinado de qualquer um. Ele não estava pegando o reinado falido, ele estava pegando o reinado próspero. Então qual que era a missão de Salomão? Continuar o que o seu pai fez e o mais importante, pegue isso. Não cometer os erros que seu pai cometeu. Porque por mais que o reinado se expandiu, cresceu e Davi era segundo o coração de Deus, Davi cometeu muitos erros, como eu e você cometemos. Verdade. Então Salomão ele pega o reinado, e o primeiro diálogo que a Bíblia relata sobre Salomão e Deus está narrado em 1 Crônicas, capítulo de número 1, do verso 7 em diante. E Salomão, no verso anterior, no 6, a Bíblia vai dizer que ele pega e ele sacrifica 1000 holocaustos naquele dia a Deus. 1000. Foi o dia inteiro sacrificando. E algo que é interessante, porque em Levíticos a lei diz que só se precisaria ofertar mais de um animal se fosse uma pomba.
Porque se fosse um quadrúpede, animal de 4 patas, boi ou ovelha, só um já bastava para Deus receber. Só que o homem natural, né, o sacerdote natural, ele sacrifica um animal. Davi, ele sacrificou 500 bois. Salomão sacrificou 1000. Sabe o que Salomão estava querendo dizer? Eu quero sacrificar 1000 vezes mais que um homem natural e 2 vezes mais do que o meu pai. Mas não para ser melhor que ele, mas sim para ser diferente. Porque ele estava pegando uma coisa que ele tinha que fazer um reinado extraordinário, melhor do que o seu pai. E algo extraordinário requer atitudes extraordinárias. Então ele pegou e falou: eu vou fazer o extraordinário para Deus. Eu vou sacrificar a Deus aquilo que ninguém sacrificou. Eu vou entregar a Deus aquilo que ninguém entregou. Eu vou fazer para Deus aquilo que ninguém fez. E sabe qual é o resultado? Quando você faz algo que nunca ninguém fez para Deus, Deus ele faz o que ele não fez para ninguém, para você. Glória a Deus. Quando você entrega aquilo que ninguém entregou para Deus, Deus ele entrega para você aquilo que ele não entregou para ninguém. Salomão entrega, sim ou não? 1000 holocaustos. E aqui eu vejo a resposta mais rápida da Bíblia. Na mesma noite, a Bíblia diz, Deus respondeu a Salomão. E qual foi a resposta de Deus? Pede o que quiseres. É Deus dando carta branca para Salomão. Mas o que Salomão fez antes? Sacrificou. Não tem resposta de Deus sem sacrifício. Sem sacrifício não tem resposta. Salomão sacrificou antes e a resposta veio. Deus respondeu e a resposta foi: pede o que quiser, Salomão, pode pedir. Pegou o cheque, sacou do bolso em branco e deu para ele: fala o valor que eu vou te dar. E Salomão podia ter pedido tudo. Se fosse Saul, pedia reinado, prosperidade, imortalidade. Mas só sabe o que foi que Salomão pediu? Todos sabem: sabedoria. Sim ou não? Pediu sabedoria. Parece coisa simples, porque ele já era inteligente. Só que ele pediu o quê? Inteligência você conhece com estudo e aquilo que o homem pode te proporcionar. Só que sabedoria, meu amigo, é só uma experiência de vida e graça de Deus. Aleluia! Sabedoria é só experiência de vida e graça de Deus. Salomão pede sabedoria. E a resposta de Deus para Salomão é maravilhosa. Primeiro Deus ele relata que um homem natural e comum pediria. Olha, Salomão, você poderia ter me pedido dinheiro, ouro, prata. Você poderia ter me pedido uma mesa perante seus inimigos. Você podia ter me pedido a vida eterna. Mas o que você me pediu foi sabedoria, sim ou não? E Deus responde: sabedoria lhe será. Mas isso aqui você não pegou, eu não vou falar de novo para você repetir. Sabedoria lhe será. Para Abraão Deus diz: Abraão, faz aquilo que eu falei. Para José Deus diz: faz aquilo que eu falei. Mas para o rei Salomão Deus diz: eu vou fazer aquilo que você falou. Glória a Deus. Deus diz para ele: eu vou fazer aquilo que você pediu. Eu vou fazer aquilo que você falou. Porque quando você faz para Deus o que ninguém faz, Deus faz por você o que ele não faz por ninguém. É a primeira vez que você só ouve Deus pedindo, dando carta branca. Lá no Novo Testamento, Jesus falou para ti: eu pede o que quiseres. E aqui Deus fala para Salomão: pede o que quiseres. Salomão pede sabedoria e Deus fala: olha, eu vou fazer aquilo que você pediu. A pergunta que Deus tem para você nessa manhã é: o que você pediu para ele? Manhã, o que você pediu para ele? E a narrativa continua. Só que o que é mais interessante, quando Deus responde a Salomão, sabe o que Salomão vai fazer? Sacrifica de novo, porque Deus respondeu a primeira vez. Aí vai lá e sacrifica de novo. E aí o que Salomão faz? Ele é rei, ele levou a coroa. A Bíblia diz que Salomão ele dá um banquete gigantesco, o maior de Israel. Salomão, ele era e tinha a mania de grandeza, mas não para ele, porque ele queria e entendeu que tudo que era para Deus tinha que ser extraordinário. E vale lembrar que a gente tem que entender o nível de sabedoria que Salomão pediu. Ele foi bem específico: eu quero sabedoria, mas não para me ser rico,
não para me ser próspero, não para me ganhar batalha. Eu quero sabedoria para governar o teu povo. Eu quero sabedoria para julgar a causa do teu povo, porque grande e numeroso é o povo que tu fizestes. Ele sabia que ele só estava ali porque Deus colocou ele lá. Ele não estava ali só porque ele era filho de Davi, ele estava lá porque Deus colocou ele lá. Ele sabia que ele regia o povo, mas o povo não era dele, o povo era de Deus. Ele pede sabedoria para governar, sabe? Porque ele queria ser justo. Por que ele queria ser justo? Porque aonde há injustiça, a ira de Deus se acende, pastor Wellington. Mas onde há justiça, o caráter de Deus se manifesta. Aonde há justiça, a ira de Deus ela se acende. Mas aonde há justiça, a glória de Deus e o seu caráter se manifesta. Glória a Deus. Então ele queria ser o quê? Ele queria ser justo com o povo. E a Bíblia diz que ele faz um banquete gigantesco. Faz um banquete. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que ele lá na festa, fazendo o banquete, provavelmente essa festa durou 7 dias. E nesse banquete, uma coisa me chama a atenção. No verso 15, que é o anterior a que nós lemos, narra que ele fez um banquete, sacrificou holocaustos. E olha só, ele fez o que ninguém fez para Deus. Ele sacrificou o que ninguém sacrificou. Ele foi o maior sacrifício que ele fez, porque depois ele sacrificaria 122 mil bois e 120 mil ovelhas. Você tem noção? 6 meses sacrificando. Só que, quando ele entregou o que ninguém entregou, sacrificou o que ninguém sacrificou, pediu o que ninguém pediu, sabe qual foi o resultado, irmãos? O banquete foi interrompido e trouxeram para ele um problema. Primeira causa que Salomão vai julgar é e tem vezes que nós entregamos o melhor, tem vezes que nós sacrificamos o melhor, tem vezes que nós fazemos o melhor e o resultado que nós fazemos é problema. Como assim, evangelista? Ele sacrificou, ele adorou, ele exaltou, ele fez o que ninguém fez e o resultado foi problema. A festa é interrompida, 2 mulheres entram na festa e diz: olha, nós moramos na mesma casa, tivemos filhos, só que uma matou o filho dela e colocou o filho dela morto, trocou de noite. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Alguns pontos aqui. Eu disse que Salomão ele tinha 2 legados: seguir, continuar o que o seu pai fez, prosperando o reino, e não cometer os mesmos erros que o seu pai cometeu. Quando a festa é interrompida, 2 prostitutas entram. Aqui eu já quero abrir um parênteses. Primeiro, aquelas prostitutas não tinham direito de estar na festa. Segundo ponto, elas eram prostitutas, como diz a Bíblia, sim ou não? Sim. Pela lei de Israel, que era a lei moral, civil e religiosa, elas não tinham direito de ser beneficiadas pela lei. Por quê? Porque elas eram mulheres fora da lei. Elas eram marginais. Marginal significa que a pessoa anda às margens da lei e não dentro da lei. Então, pela lei, elas não tinham o direito de serem julgadas. Elas não tinham o direito de entrar na sala do trono para ter o seu julgamento. E eu vejo essa mesa posta aqui, e sabe quem representa essas prostitutas, irmãos? Pergunte quem, evangelista? Eu e você. Como assim? Eu e você não merecíamos ter a causa julgada, não merecíamos entrar na sala do trono, não merecíamos estar na festa, não merecíamos sequer estar na presença do rei, mas mesmo assim Deus ele abriu a sala do trono para julgar a causa. Você não merecia estar aqui nessa manhã de Santa Ceia, você não merecia esse banquete, mas mesmo assim Deus abriu a sala do trono para ouvir a tua voz, para julgar a tua causa, para fazer uma movimentação do céu ao meu e ao teu favor. Evangelista, você não merecia estar aqui, mas você está com o microfone, é porque isso aí ela não fez essa graça no Antigo Testamento. Sabe o que eu sempre digo? Que a graça, ela existe fagulhas de graça no Antigo Testamento, porque ela se incendeia quando Jesus Cristo veio no Novo, mas existe fagulhas de graça no Antigo Testamento. E aqui está uma: não merecia, mas entrou na presença, não merecia, mas foi aberto
Eu não merecia estar aqui. Estou com o microfone, mas não merecia estar aqui. Pastor Gilberto é o presidente da obra, mas não merecia estar aqui. Pastor Wellington é o pastor também da igreja local, mas não merecia estar aqui. O diácono deu testemunho aqui, louvou, mas não merecia estar aqui. Mas ele abriu a sala do trono para receber a minha e a tua presença. Deus seja louvado. Não merecia nada. Não merecia a causa porque estavam fora da lei. Só que o rei interrompe o banquete. Para! Eu vou julgar a causa deles. O murmúrio foi gigantesco. A Bíblia não relata, mas é certeza que a murmuração foi gigantesca. Como pode? O rei acabou de pegar a coroa e vai julgar a causa de prostituta. Só que ele se lembrou de uma coisa. Ele viu seu irmão Absalão tomar o trono de seu pai, porque Davi não julgava qualquer causa. Porque Davi não tinha tempo para julgar a causa do povo. A Bíblia diz que Absalão aparelhou seus carros na frente do palácio. E quando os homens chegavam, ele dizia: o rei julgou sua causa. E o povo dizia: não, o rei não tem tempo para julgar minha causa. E Absalão falava: se eu fosse o rei, eu julgaria a tua causa. Quando Davi acordou, Absalão tinha tomado o trono dele. Salomão que cometeu o mesmo erro. Já foi dito aqui, você não veio para esse mundo aqui, você não veio para esse culto de manhã para ser igual, você veio para fazer diferente. Não é porque todo mundo vai fazer igual que você vai ser igual, você vai fazer diferente. Glória a Deus. Eu vou julgar a causa de todo mundo. Eu vou julgar a causa de todos. Eu vou julgar a causa de todo mundo. Eu vi meu pai perder o trono porque ele não julgava a causa de todos e não julgava a causa de qualquer um. E eu não vou cometer o mesmo erro que o meu pai cometeu. Só que, irmãos, era uma causa muito difícil de ser julgada. Por que difícil? Porque não tinha álibi, não tinha testemunha, não tinha ninguém. Era a palavra de uma contra a palavra da outra. E era uma causa extremamente difícil, porque se tem uma testemunha para falar: não, ó, eu vi, essa daqui dormiu em cima do filho dela e à noite ela foi lá e trocou, mas não tinha absolutamente ninguém, só as duas da casa e as duas crianças. E a narrativa que elas fazem, irmãos, preste atenção nisso aqui: o rei tem entregue o cérebro para duas prostitutas falar, ele dá a palavra para elas. Uma fala, depois a outra fala, e ele fica quieto, somente escutando e analisando. Um banquete, todo Israel ouvindo aquelas mulheres falarem e todos esperando qual seria a causa do julgamento do rei. E sabe o que é mais interessante? Deus ele tinha liberado uma palavra sobre a vida de Salomão, sim ou não? Sabedoria te serão dadas. E sabe o que é mais interessante? Que a palavra tem dois níveis. Diga, dois níveis. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Você vai entender. Dois níveis, sim ou não? Quando a palavra é liberada por Deus, ela está sobre você no mundo espiritual. Primeiro nível. Evangelista, qual é o segundo nível? Quando ela se transfere para o mundo físico e aí acontece algo sobrenatural. Então ela está no mundo espiritual sobre você. E quando ela se manifesta, aí acontece algo sobrenatural. A promessa estava sobre Abraão que ele seria pai de muitas. No mundo espiritual ficou sobre ele 25 anos. Ele ia para o deserto, estava lá. A promessa sobre ele. Ele estava dentro da tenda, a promessa estava sobre ele. Ele olhou para as estrelas, a promessa estava sobre ele. Só que ela só se manifestou 25 anos depois. Aí que ela invadiu o mundo físico e algo sobrenatural aconteceu. Levanta a tua mão. Tem gente que a promessa já foi feita, já foi liberada, só que ela ainda está no primeiro nível, filho, calma. Ótimo. Ela ainda está no primeiro nível. Aconteceu com o irmão deu aqui, a promessa já estava sobre a vida dele. Vai ter um carro, mas como assim? O carro encheu de água, se perdeu, mas a promessa estava sobre a vida dele no mundo espiritual. A promessa estava sobre a vida dele no mundo espiritual. Uma hora ela ia ter que acontecer. E ela se manifestou e ele teve um carro melhor do que o que ele tinha. Então tem gente que já está com a promessa. Aleluia. A palavra já foi liberada por Deus. A promessa já está sobre a minha e sobre a tua vida. Eu creio, Jesus.
A causa era difícil de ser julgada. Salomão, ele apenas escuta. E a mulher, uma das mulheres, começa a narrativa. Olha, eu tive um filho e ela também. Então, fazendo a exegese do texto, a gente entende que as duas geraram. Certo? Quando a gente fala de gestação na Bíblia, a gente fala pelo menos de 3 coisas: sonhos, promessas e projetos. Todo mundo gera algo dentro de você, todo mundo sonha, todo mundo tem sonhos. A promessa quem faz é quem? Então você gera um sonho, Deus te faz a promessa e aí você executa o projeto. Glória a Deus. Quando a gente fala de gestação, a gente fala sobre essas 3 coisas. Então elas tinham sonhos, promessas e projetos. E a Bíblia é bem clara em dizer que as 2 geraram, sim ou não? As 2 geraram. Então o problema não é gerar, porque as 2 geraram. Recebe isso aqui que é de graça. O problema não é gerar. O problema é o que você faz com aquilo que você gerou. Glória a Deus. Eu acabei de falar e vocês repetiram. Todos geram alguma coisa, geram um sonho, geram um projeto. O problema é o que você faz com aquilo que você gerou. O que eu e você fazemos com aquilo que nós geramos? Porque as 2 geraram. Uma gerou em um dia e depois de 3 dias a outra gerou também. E as 2 moravam na mesma casa. E a Bíblia relata que na madrugada uma moça dormiu e ela rolou por cima do seu bebê. E ao dormir, o que aconteceu? O bebê sufocou e morreu. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para você. Deixa eu melhorar para você. A Bíblia diz que ela dormiu em cima do bebê, sim ou não? O seu sono não pode ser maior do que aquilo que você gerou. Porque se o seu sono for maior do que aquilo que você gerou, você vai matar aquilo que você gerou. O seu sono não pode ser maior do que aquilo que você... Ela dormiu demais. Sufocou seu filho e matou. O que eu e você estamos fazendo com aquilo que nós geramos? Porque se você dormir demais, aquilo que você gerou vai morrer. Mas o que é dormir demais, evangelista? Todos geram, sim ou não? Sabe o que acontece no meio do povo de Deus? A pessoa até gera, eu quero ser pregador do evangelho. Aí ela vai lá, ela compra a Bíblia, ela gerou no coração dela. Aí Deus vai lá e promete. Aí ela vai lá e começa a projetar, ela sendo um pregador, compra uma Bíblia e tal. Só que aí, meu amigo, ela prega 1, 2 vezes. Só que aí ela se lembra, pastor Gilberto, que para pregar ela tem que estudar. Para pregar ela tem que jejuar. Para pregar ela tem que subir monte. Para pregar ela tem que descer. Para pregar ela tem que sentir dor de barriga. Ela tem que entender uma coisa. Aí sabe o que ela faz? Ela mata aquilo que ela gerou. Ela até quer ser levita, ela até quer ser cantora, mas aí ela lembra que ela tem que ensaiar 2, 3 horas mesmo louvor, porque senão ela vai errar. E sabe o que ela faz? Dorme demais e mata o que ela gerou. Quer ser empresária, ele até começa, sabe no comércio, ele tem que pagar funcionário, tem que pagar receita, tem que pagar um monte de imposto. Aí sabe o que ele faz? Mata aquilo que ele gerou. Sabe por quê? Porque gerar é fácil. O difícil é manter vivo aquilo que você gerou. Eu vou dar um exemplo claro. Não poderia ter ocasião melhor na minha vida. Minha esposa está grávida. O que ela está fazendo? Ela está gerando. Sim, sim. Só que a gestação é a parte mais fácil, embora tenha as dificuldades da mãe. Eu não quero diminuir aqui, tá? Dor, peso, barriga. Mas não é esse o propósito. Porque gerar é fácil. Sabe por que eu falo para você que é fácil? A minha filha está na barriga dela, sim ou não? O filho quando está na barriga da mãe, ele come o que a mãe come. Ele dorme a hora que a mãe dorme. Ele vai aonde a mãe vai. Então gerar é fácil. Só que quando nasce, pastor Wellington, é aí que o negócio estreita. Porque aí você, mãe, só dorme depois que o seu filho dorme. Você, mãe,
Você só come depois que o seu filho come. Você só come coisas selecionadas por causa do leite. Você não come tudo que você quer. Você não bebe tudo que você quer. Você só vai agora aonde o seu filho pode ir. Então gerar é fácil, difícil é manter vivo aquilo que você gerou. Glória a Deus. Gerar é a parte mais fácil, pastores. Minha filha, onde minha mulher vai, minha filha está na barriga, ela vai também. O que a minha esposa come, ela come. Quando minha esposa dorme, ela está lá. Às vezes ela pode estar até acordada, mas ela não vai para lugar nenhum. Agora, quando nasce, meu amigo, você costuma dizer 2 anos sem dormir. Porque ela só vai dormir depois que a menina dorme. Você acha que ela pode chegar lá e comer tudo aquilo que ela quer? Não, ela só vai comer aquilo que a filha dela puder comer. Você acha que eu e ela vão poder pegar e vão poder ir em qualquer lugar? Não, ela só vai poder onde o recém-nascido pode entrar. Então vocês concordam comigo que girar é fácil? Sim. O difícil é depois que ele sai da barriga manter vivo. Gerar, as duas gerou. Só que uma manteve vivo e a outra matou aquilo que gerou. Então gerar é fácil. Gerar você já gerou, mas você vai deixar morrer ou vai manter vivo o que você gerou? Gerar, eu tenho certeza que você gerou. A pergunta que Deus está te fazendo é: você vai manter vivo o que você gerou ou vai matar? Olha aí. As duas geraram, uma matou e a outra não. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que ao gerar, as duas não eram amigas, moravam na mesma casa. Você não relata que as duas eram, não há relato que as duas são inimigas. As duas se conheciam, estavam no mesmo lugar, geraram. Uma ficou numa cama e outra estava em outra, porque uma relata que na madrugada uma pegou seu filho, colocou no seio dela o morto e pegou o vivo e colocou ao seio dela o vivo. Só que alguma coisa me chama a atenção, ok? Misericórdia, não ajuda não. Preste atenção nisso. Se o irmão puder colocar um fundo para me ajudar, fico grato. Preste atenção nisso. A Bíblia relata, e levantando-me, verso 21 do capítulo 3, e levantando-me pela manhã para dar de mamar meu filho, e levantando pela madrugada. Algumas Bíblias está escrito de manhã, a minha está escrito madrugada, tá bom? E estava morto. No entanto, pela manhã, eis que não era o filho que eu havia tido. Então, peraí, é natural a mãe levantar de madrugada para amamentar seu filho, sim ou não? Quem é pai sabe disso. Só que ela geralmente só se levanta quando o filho chora. Só que a Bíblia não diz aqui que o filho chorou, mas mesmo assim a mãe se levanta de madrugada para amamentar. Então isso mostra que a mãe sabia que mesmo sem chorar o filho precisava comer. Então ela se levanta de madrugada e a Bíblia diz que ela vai dar de mamar para o bebê. Só que ela percebe que tem algo de errado, porque ela começa a amamentar, o menino está morto, então não tem reação. E ela percebe que tem algo de errado. E vai outra aplicação aqui simples. Não tem como amamentar aquilo que já morreu. Não tem como amamentar aquilo que já morreu. Como assim, evangelista? Irmãos, tem gente que está alimentando uma decepção que aconteceu há 20 anos atrás. E a ordem da vida é uma só: morreu e terra. Se Jesus quiser ressuscitar como Lázaro ele fez, aí é com ele. Mas a ordem da vida é morreu. E tem gente que está vivendo a mesma decepção de 20 anos atrás, não tem como amamentar o que está morto. Vai amamentar aquilo que já morreu? Vai ficar amamentando aquilo que te faz sofrer? Tem gente que confunde saudade com nostalgia. Saudade é aquilo que você lembra e você se alegra, aquilo que é bom. E nostalgia é aquilo que você lembra e te faz sofrer. Jeremias disse: traga as memórias para que eu tenha saudade. Mas Paulo disse: me esquecendo das coisas que para trás, nostalgia. Já morreu, o que você tem que fazer? Enterra.
Não tem como amamentar aquilo que já morreu. Não dá, é impossível. Só que a Bíblia diz que quando, e chegando da manhã, porque era madrugada, então estava escuro, estava de noite. Mas quando a luz do sol raiou, a Bíblia diz que ela olhou aquele menino e disse: esse filho não é meu. Ela disse: opa, peraí, ainda tem esperança. Esse filho morto não é meu. Mas a pergunta é: as crianças eram recém-nascidas, ambas nasceram praticamente no mesmo dia. Como que ela sabia que o filho dela? É simples. Só quem gerou sabe aquilo que gerou. Só quem gerou conhece aquilo que ele gerou. A mãe olhou e falou: não. Pode ser da mesma cor, pode ter a mesma cor do cabelo, pode estar com a mesma roupa, mas não é meu. Ainda tem esperança. A Bíblia diz que ela, irmãos, imagine o aflito dessa mãe tentando amamentar de madrugada e a criança não tinha esboço. Mas quando é pela manhã, ela falou: peraí, esse filho no meu ainda tem esperança. Sabe o que eu entendo com isso? Davi propôs o Salmo de número 30, capítulo de número 5. Ele diz que a ira de Deus, ela se opõe e sobre ele está a vida, mas a minha alegria. Mas a alegria, ela vem pela... Ela se nostalgiou a noite inteira, ela se angustiou a madrugada inteira, mas quando foi de manhã, ela falou: esse filho não é meu. Ainda tem esperança que ele seja vivo. Você pode ter chorado durante a noite toda, mas a alegria, ela chegou nessa noite e ela vem pela manhã. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Opa, peraí, esse filho não é meu. Aleluia. Vamos correr para o fim. As duas fazem a narrativa da história. E o rei agora vai pedir a palavra já é dele, na verdade. Ele diz: olha, uma falava: o filho vivo é meu e o outro é seu. E a outra dizia: não, o outro é seu e o filho é meu. Aí o rei toma uma atitude inesperada. A Bíblia diz que o rei Salomão diz o seguinte, verso de número 24: trazei-lhe a espada. Como assim, rei? Traz a espada. Espada para fazer julgamento, rei? Traz a espada. Espada tem algum significado na Bíblia, mas eu quero trazer pelo menos dois: justiça e palavra. Traz a espada, o rei pediu. O que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte: uma diz que o vivo é dela e o morto é da outra. A outra diz que o morto é da outra e o vivo é dela. Então vamos fazer o seguinte: vamos cortar no meio e dar uma banda para qualquer um, uma para um e uma banda para o outro. Só que eu disse no começo que aonde há injustiça, a ira de Deus se acende, sim ou não? Mas aonde há justiça, a glória de Deus se manifesta. A espada, ela representa a justiça, sim ou não? E também representa a palavra. Quando a espada entrou na sala do trono, ela já trouxe consigo a verdade, meu amigo. Porque na hora que o rei falou: eu vou cortar e dividir, a mãe verdadeira se levantou e falou: não, peraí, se for para matar o meu filho, pode dar para ela. Eu serei as minhas entranhas, se for para matar, dá para ela. Pode dar, entrega. Se for para matar, dá para ela. Porque a outra disse assim: tá bom, nem meu e seu, divide. Porque quem é sincero, irmãos, a justiça de Deus se manifesta. Mas aquele que é mentiroso sempre quer o quê? Dividir. Salomão queria cortar a mãe verdadeira para o alto na hora, porque ela gerou. Falou: não, se for para matar o que eu gerei, eu prefiro ver nas mãos delas. Ela estava perdendo, mas preferia ver o menino vivo. Salomão olha: pode dar o menino para ela, pois ela é a mãe verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Ela disse assim: porque das entranhas veio meu filho. Ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum tire a sua vida. Aí o rei deu a sentença lá embaixo: de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe.
E a mãe lá em cima disse: de nenhuma maneira dei o vivo para ela. As mesmas palavras que a mãe disse, foi as mesmas palavras que o rei proferiu, sim ou não? Então a palavra daquele que gera é a que vai ter peso naquele que foi gerado. A palavra daquela que não gerou era mata e divide. E a palavra da que gerou era deixa vivo, pode dar para ela. Ela estava perdendo, mas preferia ver vivo. Sabe o que eu entendo com isso? Eu vou aplicar aqui para você. É melhor perder e ver vivo do que ficar com a razão de matar. Dá para melhorar, irmão, gente? Só para melhorar para você. É melhor perder a razão e manter a amizade. É melhor perder a razão e manter o relacionamento. É melhor perder e manter o casamento. É melhor perder e manter a família. Ela estava perdendo, mas ela preferia ver o sonho vivo. Ela preferia ver aquilo que ela gerou vivo. Ela não estava preocupada em perder. Só que a Bíblia diz que às vezes quando a gente perde, é aí que a gente quer ver. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida tem que fazer o quê? Ela estava perdendo. Aí ele falou assim: não, você não vai perder, não, você vai ganhar. Aleluia! Ela estava abrindo mão da razão, porque o amor pulsava e falava mais alto. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que prefere ficar com a razão, só que a razão é momentânea. Tem gente que prefere ganhar, só que ganhar é momentâneo. Ela preferia perder, mas ganhar. Quando ela decide perder, é aí que ela ganha. Porque a perda, irmãos, é momentânea. A perda, grave isso na sua mente, a perda ela é momentânea. Mas a vitória é permanente. Joquebed perdeu o Senhor, colocou lá no rio e deixou embora. Mas a perda foi momentânea. E a vitória, até hoje nós falamos de Moisés, foi para sempre. Ela queria só aquele momento, pegar o bebê no braço, uma parte e outra, mas a outra preferia ver o bebê vivo. É melhor perder e manter o sonho vivo. É melhor perder a razão e manter o ministério aberto do que ficar com a razão e matar o ministério. Você pode até estar com a razão, mas é melhor perder e manter vivo. Ela não estava se importando que ela ia ficar com a razão, não. Ela queria que o sonho dela, o filho dela, aquilo que ela gerou permaneça. Eu estou entendendo. A espada entrou, meu amigo, e quando a espada entra, ela vem com a justiça. Sabe que a carta aos Hebreus diz, Hebreu 4:12, que a palavra é viva e eficaz. A palavra é o quê? Viva e eficaz. Como uma espada de dois gumes. Quando a espada entrou na sala do trono, a palavra já veio junto. Quando a espada entrou no trono, ela já discerniu quem era e quem não era. Quando a espada entrou, ela mostrou quem estava com a verdade e quem estava com a mentira. Porque você tem que entender uma coisa, que Deus ele precisava manifestar que a palavra que ele liberou sobre Salomão era verdadeira. E Deus criou toda essa situação para mostrar que a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão era verdadeira, era evidente. E muitas vezes Deus ele quer se manifestar aí no problema, porque Salomão fez tudo certo, que ele ganhou foi o problema. Pois é, mas foi nesse problema que Deus glorificou e exaltou o nome dele e disse: olha, eu falei que sabedoria ia ser te dada, e sabedoria foi te dada, porque a Bíblia diz que nunca se viu em Israel uma sabedoria tão grande igual deu a Salomão. Aleluia. A espada está vindo aí, meu amigo, e junto com ela vem a palavra, e a palavra vem a justiça. O homem pode até te condenar, o homem pode até apontar, mas a palavra ela é bela. Aquele que está na verdade. Glória a Deus. Desejo louvado. Ô glória! É a palavra. Você quer ver quem é teu amigo de verdade? Olha como ele cuida das coisas que ele gera. Porque aquela mulher não cuidou nem daquilo que ela gerou. Imagina o que ela ia fazer com o da amiga. Quer olhar que teu amigo?
Olha como ele cuida da mãe, olha como ele cuida da esposa, olha como ele cuida do pai, olha como ele cuida do filho. Porque se ele não cuida bem das coisas dele, imagina o que ele vai fazer com as coisas da igreja. Imagina o que ele vai fazer com as suas coisas. Aquela mulher não cuidou nem do filho dela. E aí você vê o caráter da pessoa. Ela preferia ver uma metade na mão dela do que o filho vivo. Sabe o que ela fez? Ela errou, ela matou o filho dela. Errar é normal, todo mundo erra. O problema é que ela queria reparar o erro em cima de outro erro. Ela trocou as crianças de madrugada. Só que a Deus ninguém engana. Eita Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. A espada geralmente é para matar, sim ou não? Mas a espada entrou na sala e não precisou matar ninguém. Aleluia. Glória a Deus. A espada entrou na sala e não precisou matar. Aleluia, Deus. Porque a espada trouxe habilidade. O irmão já pegou lá embaixo. Aleluia. Irmãos, que nessa manhã, já vou encerrar. As mesmas palavras que a mulher proferiu: olha, de maneira nenhuma mate o menino, entregue o menino para ela. E a sentença do rei foi: de maneira nenhuma mate o menino, entregue o menino vivo para ela. As mesmas palavras que a mãe proferiu foi as mesmas sentenças que o rei deu. Sabe da onde saem as maiores sentenças das nossas vidas? Pergunte da onde? Da nossa própria boca. Ótimo. Eita Deus. Aleluia. Da nossa própria boca, pastor. Glória a Deus. Me prova, evangelista, te provo. A Bíblia diz que até chegou para o rei Davi e contou uma historinha, uma parábola. Só que Davi sabia que a parábola vinha com a revelação. A Bíblia diz que ele contou a história que veio um viajante e ele tinha um monte de ovelha, mas ele preferiu pegar a ovelha do vizinho que só tinha uma. Matou e fez um guisado para esse viajante. Aí a Bíblia diz que Davi falou assim: o que esse homem merece, Davi? Davi pegou a espada, se enfureceu, encheu o peito e falou: esse homem é digno de morte. Natan olhou e falou: só tem um problema, Davi. Qual, Natan? Esse homem é você. Ótimo. Só que, irmão, Davi era segundo o coração de Deus. Se fosse Saul, ia passar a espada na cabeça de Natan. Davi vai com o pó, pede perdão, se humilha. Sim ou não? Sim. Só que Davi disse que alguém tinha que morrer, sim ou não? O filho dele que Batseba, o que aconteceu? Foi a palavra que o rei liberou. Deus perdoou ele, mas a morte chegou na casa. Toma cuidado com aquilo que você profere, sobre aquilo que você ama. Eita Deus. Porque é a palavra de quem gera que vai ter que prevalecer. Sempre. Davi ficou vivo, mas seu filho morreu. 1 Samuel capítulo de número 12, mas eu gosto da Bíblia, irmão. Porque o verso 25 ou 26 da Bíblia vai dizer que e Davi consolou Batseba e a conheceu novamente. E aí a Bíblia diz que nasceu seu filho e foi chamado Salomão. Sabe o que eu entendo com isso? Não é porque deu errado no passado que vai dar errado a vida inteira. Deu errado da primeira vez, ele fez errado da primeira vez, a justiça de Deus se manifestou, seu filho morreu, mas a segunda vez vai dar certo. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele concebeu a Salomão e Salomão está aqui como o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Não é porque deu errado no passado que vai dar errado agora, mas que a espada sempre esteja do meu e do teu lado. Aleluia. Então, meu amigo, toma cuidado com aquilo que você profere, sobre aquilo que você gerou, porque as maiores sentenças da nossa vida saem da nossa própria boca. Não é da boca de Deus, é da nossa própria boca. Quer ver? Jesus Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu só vou repetir e o confesso diante do Pai. E aqueles que me negarem ante os homens, eu também só vou repetir e vou negar diante de Deus. As nossas maiores sentenças saem da nossa própria. Se coloque de pé. Glória a A Deus. gente só faz uma oração, a gente sempre ora pelos outros, a gente pede. Vamos orar por aquilo que nós mesmos geramos. Vamos orar pelas nossas promessas, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por esta manhã. Meu Pai, obrigado por esta palavra gloriosa que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Meu Pai, eu te apresento tudo aquilo que eu tenho gerado na sua presença, meu Pai. Eu te peço que o sono, meu Deus, não venha, meu Deus, me pegar, mas que eu seja sempre despertado na tua presença. Para não matar, meu Senhor, aquilo que eu gerei, aquilo que o Senhor gerou em mim. Pai amado e Pai querido, que aquilo que nós geramos venhamos ser próximos na sua santa presença. Pai amado e Pai querido, eu
Tudo aquilo que nós proferimos sobre aquilo que nós geramos, venha realmente ser a sentença da nossa vida, como foi com o rei Salomão e com essas duas mulheres. Obrigado por essa oportunidade, a igreja, para você, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa essa palavra. Evangelista Ariano, Deus o abençoe grandemente. A palavra falou grandemente conosco. Faço questão de colocar essa mensagem no meu canal. Está sendo gravada. Vou colocá-la no meu canal. Os irmãos que quiserem rever, já sabem, escreve lá no YouTube Wellington, Caetano, Deolando. Vai aparecer minha foto e a foto da minha esposa. Aleluia. E lá você vai poder rever essa mensagem. Hoje, às 18h30, eu estarei ministrando a palavra de Deus ali no Jardim Ottawa, na sede da Assembleia de Deus do Ministério em Quimbica. E o pastor Gilberto vai, aleluia, estar me acompanhando. E vou falar justamente sobre isso. Sobre Davi e sobre Salomão. E hoje nós somos ministrados sobre a sabedoria de Salomão, sobre o filho de Davi. Deus falou grandemente, aleluia, no meu coração. O pastor Gilberto vai estar agora ministrando, aleluia, a ceia, para que nós venhamos não só comer o pão e beber o vinho, mas se alimentar de Jesus, como nós somos alimentados por essa palavra. Amém, amados? A senhora agradeço a oportunidade. Eu não ia dirigir o culto. Aliás, eu não dirijo o culto. Quem dirige o culto é o pastor presidente, o pastor Gilberto. Mas hoje ele está muito bem, então eu dirigi o culto e é o que eu disse: que tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Se vier na tua mão, faça. Amém, amados? Então, Deus abençoe a cada um. Dia 8 de fevereiro, nós teremos aqui o culto, no sábado, às 19h30. Todos os irmãos também estão convidados, embora todo sábado tem culto aqui. Mas esse do sábado, dia 8, geralmente a gente faz o primeiro sábado do mês. Mas como eu vou pregar o primeiro sábado do mês no Jardim Brasil, em São Paulo, nós mudamos esse excepcionalmente para o segundo sábado do mês. Mas todo primeiro sábado do mês tem um culto especial aqui. E a nossa vigília em março, a nossa mini vigília que começa às 19h30 e não tem hora para terminar, e todos também estão convidados. Amém? A senhora tem essa oportunidade, o pastor Gilberto vai ministrar assim aos nossos corações. O Pastor Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar.